Eu assim te peço e assim declaro, Senhor, vida neste ambiente, que este ambiente seja repleto da tua presença, da tua glória, que a alegria de Deus, que a paz de Deus, que o gozo de Deus, que a força, que o vigor, que a motivação, Senhor, venha inundar este lugar, que os corações sejam, meu Pai, repleto da tua capacitação, que a tua glória repouse sobre nós e venhamos viver uma vida, Senhor, uma vida em vitória, uma vida em êxito, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu assim declaro, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele, bem forte, bem forte. Amém? Saiba que eu e você temos uma grande responsabilidade, uma responsabilidade de representar a Cristo. Nós representamos a Cristo, tá? Você não é apenas um cristão, você é um representante de Cristo na terra. Você é a imagem dele, você é filho dele, e para que venhamos o representar de maneira favorável, nós precisamos entender a vida cristã. Não basta apenas ser cristão, eu tenho que entender o que é ser cristão. Como também não adianta eu ser alguém de uma nação de primeiro mundo, se eu não souber o benefício que tem os cidadãos de um país de primeiro mundo. Não basta ser americano. Os americanos que não sabem os seus direitos, que não sabem os seus privilégios, vivem como um qualquer, ali na nação mais poderosa do mundo, né? Assim também são os cristãos que ainda não se situaram no reino de Deus aqui na terra. Amém? Você está entendendo a dimensão da coisa? Nós estamos no reino de Deus, nós já estamos vivendo o reino de Deus. Ele já começou, não vai começar no céu, começa na terra, porque Deus está aqui, Ele veio trazer o reino. Hande balabasuri calabahas, demanturi alabashou menergue ande plachai, de balabasuri ande relebas. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14. Ser cristão é muito bom, mas eu preciso entender o que é ser cristão. Que vantagem eu ganho disso? Pastor, é a salvação, a vida eterna. Não, sim, essa palavra é uma palavra muito geral, né? Ela generaliza. Salvação, vida eterna. Bom, aí você falou uma parte da salvação, que é a eternidade, pois a salvação é um pacote. Ela é um pacote, tá? É um pacote de virtudes, de bênção, de vitórias, de conquistas, do plano de Deus para mim e para você. Isso é a salvação. Ela é uma caixa aonde tem todo o desejo de Deus para mim e para você. Amém? Abriu a sua Bíblia aí em 2 Coríntios 2, versículo 14. Vamos ver aqui alguns versículos para nós falarmos um pouco sobre o que o Espírito Santo deseja nesta noite. Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Amém? Vou ler de novo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Amados, para que eu venha viver uma vida plena,
uma vida em plenitude. Se eu tiver um grande conhecimento bíblico, é muito bom, mas não é esse o ponto principal. Como em uma profissão, existem algumas colocações que são feitas. Eu já ouvi falar muito isso, lá no Rio a gente fala isso, e aqui deve também ter esse sentido. Em algumas profissões, o camarada diz assim: todos aqui são profissionais do mesmo ramo, mas o profissional fulano, rapaz, ele tem sempre um pulo do gato, ele tem sempre uma saída, ele é safo, ele dá o pulo do gato, ele entende mais além, ele consegue resolver. Não, mas não tem a chave de grifa para resolver. Rapaz, ele dá um jeito, ele morde a peça, ele arranca a peça com dente, mas ele resolve o negócio. Ele tem o pulo do gato. Sabe que o gato tem uns pulos invocados, né? Quando você pensa que vai pegar, ele já se safa. É o pulo do gato. Então, na vida cristã, você tem que descobrir pontos que são fundamentais para que você tenha uma vida cristã em plenitude. Há aqueles que discorrem dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, versículos e versículos, e palavras e palavras e palavras, mas ele não tem a essência do negócio, ele tem a letra. Está errado ter a letra? Não, eu preciso da letra. Para me pregar eu preciso ter conhecimento da escrita, mas eu preciso ter o significado dessa escrita. Se eu não tiver o significado dessa escrita, ou seja, a revelação dela no meu espírito, para nada vai aproveitar, porque a Bíblia não é letra, ela é revelação. A palavra de Deus não faz efeito na minha vida quando eu a conheço, mas quando ela me é revelada. Vida cristã é uma questão de revelação. O mesmo versículo bíblico que eu conheço, que o outro conhece, que milhões de pessoas conhecem, pode não ter o mesmo sentido para as mesmas pessoas, porque ela não tem uma revelação daquela palavra, ela tem o conhecimento. Então aquele que adquire a revelação da palavra, ele vai receber o fruto, ele vai receber o benefício daquela palavra revelada a ele. Aqui nós acabamos de ler que, graças, porém, a Deus, que em Cristo, eu estou nele, eu estou em Cristo, eu estou nele, eu estou unido a ele. Nós não estamos separados. Já Jesus está no céu e eu estou na terra. Deus está no céu. Eu não oro a um Deus que está lá no céu, sabendo eu que ele também está no céu, mas eu oro a um Deus que está dentro de mim. Ele habita em mim. Eu sou a casa de Deus. Somos o tabernáculo de Deus na terra. Terça-feira eu ministrei aqui. Alguns estavam, e eu creio que a maioria não estava aqui. Quem somos nós? Somos a imagem de Deus. Sim, a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é isso? O que é isso? Essas perguntas você deve fazer para você mesmo, e tem que ter respostas. Perguntas que não têm respostas não flui, não traz benefício. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu represento a Deus, eu pareço com o papai, eu sou filho dele, o que é dele é meu, eu sou herdeiro. Eu não medigo favor a Deus, eu sou um herdeiro. Eu herdei a herança do meu pai através de Cristo.
Deus nos uniu a Ele através do Messias. Fomos unidos a Deus através de Cristo. Estamos ligados a Ele. Então a Bíblia declara que graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Deus tem pavor à desgraça. Deus detesta a miséria, irmão. Ele detesta a miséria física, a miséria espiritual, a miséria familiar, a miséria em todos os aspectos. Nunca esteve no coração de Deus criar nada miserável. Isso é consequência do pecado de Adão. Mas graças a Deus que Ele resolveu esse problema. Ele resolveu esse problema em Cristo. Graças a Deus, graça, favor imerecido. A palavra graça significa favor que eu não merecia, mas Ele me deu. E eu só tenho que aceitar. Eu não posso ser soberbo, arrogante, de não aceitar o favor. Sabe que existem pessoas que não gostam de favor. Diz, não, obrigado, quero não. Ela está precisando, mas ela não gosta. Ela tem orgulho. Já pensou? A pessoa está precisando, você quer servir, mas ela é orgulhosa. Esse é um caso. No caso de Deus, talvez não seja isso, né? Apesar que há alguns que se dizem ateu e chegam no nível de brigar até com Deus. Alguns seres humanos na terra. Mas a maioria não é assim. Essa rejeição passa a ser falta de conhecimento. Como aquele leproso, né? Senhor, bem sei se quiseres, pode limpar-me. Jesus deu um quero na cara dele rápido. Quero ser limpo. O advertiu, resolveu a sua linguagem, tá? Então, graças a Deus, porque Ele sempre nos conduz em triunfo. Eu pergunto a você: você quer o triunfo de Deus? Você deseja o triunfo para a sua vida? Ou você foi formatado desde a sua infância e você aceitou viver numa formatação de pobreza, miséria, ruína? Isso significa coisas que acontecem na vida do ser humano em diversas áreas. Quando eu falo pobreza, miséria e ruína, no seu casamento, na sua vida mental, uma mente pobre, uma mente em ruína, uma mente que só pensa, só analisa a coisa de maneira para baixo. Ele nunca acredita que ele pode chegar lá no topo. Ele só nivela as coisas por debaixo. É aquela casinha, é aquele carrinho, é aquela terrinha, é aquela coisinha, é aquela vidinha. Ele fala tudo no diminutivo, porque ele tem medo de falar. Não, eu recebo de Deus o melhor para a minha vida. Eu recebo de Deus, porque Ele sempre me conduz em triunfo. E esse triunfo pode ser diferente na vida de cada um? Sim, o triunfo na minha vida pode ser diferente do triunfo na sua vida. Você pode triunfar em um nível, eu posso triunfar em outro. Poderemos chegar em níveis diferentes de triunfos em diversas áreas da vida. Mas uma coisa eu preciso resolver dentro de mim: eu nasci para triunfar. Eu nasci para ter triunfo. Triunfo eu posso também definir como glória. Triunfo eu posso definir como conquista, como crescimento, como algo que satisfaz o meu coração, em desenvolvimento na minha vida. Desenvolver. A Bíblia declara que Deus colocou pastores, apóstolos para o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do seu povo. Está escrito lá que Deus colocou apóstolo, pastores, mestre, visando o aperfeiçoamento da igreja.
Que aperfeiçoamento é esse? Não, é espiritual. Ah, é? É só espiritual? Bom, vamos analisar que seja espiritual. É um desenvolvimento espiritual, tá? Então eu cresço em espiritualidade, eu cresço em comunhão com Deus. Se eu cresço em comunhão com Deus, essa espiritualidade, ela vai se manifestar em todas as áreas da minha vida e vai me fazer triunfar. Então uma coisa depende da outra. Deus me conduz em triunfo. Por quê? Porque Ele me conduz em Cristo. Em Cristo. Mas pastor, como fazer isso? Como viver isso? Eu já estou em Cristo. Eu não diria que é muito simples ou se é difícil. Eu quero dizer para você que conquistas requer esforço. Tudo que se conquista requer esforço, determinação, coragem, intrepidez, desejo, definição daquilo que você quer. O que você quer? Deus quer saber o que queremos. Então eu quero que você abra a sua Bíblia. Já está, na verdade, é no capítulo anterior aqui, 2 Coríntios 1,19. 2 Coríntios 1,19 em diante, o versículo 18 também. Eu vou ler a partir do 18. Como viver uma vida em triunfo? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18 em diante. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco, disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, não é sim e não, ou seja, não é meio termo, não é dúvida. Paulo sabia o que ele queria passar para a igreja. Ah, talvez, pode ser, eu acho que, será que Deus vai querer? Tomara que Deus queira. Não. Ó, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, assim seja, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Por nosso intermédio. Ou seja, eu sou o bom perfume de Cristo. Eu sou aquele, quando eu digo eu, é você. Cada um terá que dizer eu sou o bom perfume de Cristo. Eu vou trabalhar na minha vida para que esse perfume venha impregnar em todas as áreas da minha vida. Aonde eu passar, eu tenho que exalar o perfume de Cristo. As pessoas têm que sentir, têm que ver a minha pessoa, a minha vida, e ver essa manifestação. Esse perfume é a manifestação. É a manifestação. Eles vão ver o bom perfume de Cristo na minha vida, através de uma vida sobre a palavra de Deus. Não é se Deus quiser. Corrige essa linguagem da sua vida. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Não. Se eu me determinar em cima daquilo que Deus já deu o sim já foi dado. A decisão é minha e sua. Porque senão eu vou culpar a Deus. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Eu vou culpar a Deus pela desgraça que o mundo vive. E muitas das vezes na vida de cristão. Eu vou dizer, está acontecendo assim na vida daquele cristão. A culpa é de Deus. Porque Deus não quis abençoar ele.
Deus não quis resolver aquela situação, Deus não o ouviu. A culpa é de Deus? Não, nunca Deus é culpado. O problema sempre está no homem. O problema sempre está no homem em não se alinhar com aquilo que Deus fala. Eu já ministrei palavras sobre esse tema aqui, eu diria que dezenas de vezes, e eu vou continuar ministrando até você chegar numa dimensão de que a sua linguagem seja a linguagem de Cristo. Falar a palavra de Deus de maneira que saia da sua boca a voz de Deus. A voz de Deus. Somos a voz de Deus na terra. A nossa palavra é a voz de Deus. Pastor, o que é isso? É isso mesmo. Nós somos a voz de Deus na terra. Somos o canal. E como isso funciona? Quando eu exerço uma decisão de falar aquilo que Deus fala. Se a palavra de Deus tem o sim de Deus, eu vou ter que falar segundo a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Linguagem diz respeito a derrota e vitórias, irmão. É definida pela linguagem. Você conhece uma pessoa derrotada e uma pessoa vitoriosa pela sua linguagem. Não é pelo seu estado de aparência, é pela sua linguagem. Uma pessoa pode ter herdado, ter uma grande herança, viver até numa vida material, de repente até invejável no sentido material. Puxa, que coisa bonita, invejável no bom sentido. Que coisa boa, fulano vive uma vida regalada. Mas você vai conversar com aquela pessoa, dentro dela ela é oprimida, depressiva, vive uma vida totalmente alheia o que é viver uma vida em vitória, porque dentro dela não mora a vitória, ela não é uma pessoa decidida. Então a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Eu preciso me alinhar com a palavra de Deus, eu preciso me disciplinar, eu preciso me corrigir, eu preciso me policiar, eu preciso falar a língua de Deus. É dessa maneira que Ele vai me conduzir sempre em triunfo. Como que Ele vai me conduzir em triunfo? Se eu entrar pela linguagem dEle. Se Ele disse que fez algo por mim, o que eu tenho que fazer? Eu preciso apenas aceitar e me apoderar. Existe uma palavra que eu sempre falo para definir evangelho. Significa apoderamento. Apoderamento. Evangelho é uma questão de se apoderar e não de pedir. Pedir é a fase da criança. Deixa as crianças vivem sempre pedindo. Pedir, dá-se-vos-á, né? Esse versículo veio logo na sua cabeça, né? Essa é para a fase infantil. Os infantis vão viver sempre assim, no pedir, dá-se-vos-á. Ele fica o tempo todo, ele vai passar 1 hora, 2 horas orando ali, pedindo, e quando levanta dali, ele ainda sai assim: puxa, tomara que Deus me responda. Será que Ele vai me responder? Puxa, será que eu mereço? Poxa, mas será? E será? E ele vive assim. Essa é a fase da criança. É aquela criança que vive o tempo todo pedindo balinha, pedindo pirulito, pedindo docinho. Os infantis são assim. Mas há um tempo que você sai da fase de criança e você fala: não, peraí, eu preciso me apoderar. Eu preciso ter uma mente de apoderamento. E isso começa com linguagem, irmão. Linguagem. O que diferencia eu de uma pessoa que está lá fora vivendo a crise do coronavírus? O que diferencia? Se somos todos seres humanos, o que nos diferencia? Ah, porque Deus, né, Jesus está em mim e tal. Sim, o Espírito Santo pode estar em mim, mas e aí? O que eu faço com isso? Eu aceitei Jesus como meu Salvador, você aceitou, o Espírito Santo está em você, a pessoa de Deus em Espírito está em você. Bom, e aí, o que você está fazendo com isso?
Você está desfrutando desse benefício? Ou você está com uma linguagem igual a do mundano? Você está com as mesmas preocupações dele, com as mesmas inseguranças deles, com a mesma dúvida dele, com o medo que eles estão? Ou você está seguro de que maior é o que está em mim do que o que está no mundo? Oh, ricahalabanduricai. Se esse negócio não é real, essas línguas estranhas também não devem ser real. Se esse negócio não funciona, eu vou ter dúvida se o Espírito de Deus está em mim de fato e de verdade. Mas se eu creio pelo que a palavra me declara, eu me apodero. O Espírito de Deus está em mim e eu ativo o meu espírito. Eu ativo o meu espírito através da fé, através das promessas de Deus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O que está no mundo atormentando nesse momento é esse maldito vírus, coronavírus. Está atormentando o mundo, atormentando o sistema. Mas eu preciso me posicionar. Não, se Deus quiser, Ele vai me guardar. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Não funciona assim não. Não pense dessa maneira, que não funciona assim. Se Deus quiser, Ele me guarde. Não foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou em Efésios 6. Ele levou uma visão para a igreja de apoderamento, de guerreiros. Guerreiros lutam, guerreiros são valentes, guerreiros são audaciosos, guerreiros sabem usar as armas e a proteção, as armaduras, para guerrear, para combater o bom combate. Você é a voz de Deus na terra. A voz de Deus está em você. Ela está em você. Acredite nisso. Deus não vai descer do céu para falar aos homens. Ele fala aos homens através de mim. Eu sou o canal que a voz de Deus sai. Você está recebendo palavra de Deus no seu coração. E essa palavra que flui aqui, ela penetra em você como espírito e vida. Não é uma questão de eu ter que fazer alguma coisa a mais. Não, eu preciso usar a palavra de Deus. Eu preciso manifestar o conteúdo espiritual dessa palavra, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Deus quis dizer assim: olha, eu assinei embaixo. Tudo aquilo que eu falei, eu declaro a vocês que são verdades absolutas. E se vocês passarem a crer nelas, vocês vão andar em triunfo e vão receber o bom perfume de Cristo. Vai exalar o perfume de Cristo aonde você estiver. O perfume é a presença, é a glória de Deus na sua família, no trabalho, na escola, onde você estiver. Nesse mundo de medo, de preocupação, de desespero, eu estou em paz. Eu vivo em triunfo sobre esse sistema falido e que vai de mal a pior. Mas a mim e a você existe promessas de andar em triunfo. Andar em triunfo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, amados, eu tenho uma responsabilidade, e você também. A minha responsabilidade é exalar Cristo. Eu não posso exalar a derrota. Não posso. Eu não posso exalar o medo. Não foi para isso que Ele me chamou. Eu não posso exalar a dúvida, a insegurança, o desespero. Eu tenho um compromisso com Deus de manifestar ao mundo a luz. Eu sou a luz do mundo e o sal da terra. É isso que nós somos. Nós iluminamos, porque Ele já se foi como homem e deixou o seu espírito em nós
para exalar luz. Então você é um responsável de dar às pessoas essa claridade, porque elas estão em treva. Não existe momento, pelo menos na minha vida cristã, e vocês estão presenciando isso, período assim mais propício, mais oportuno, para que nós venhamos ver uma diferença do mundo, de cristãos e cristãos, do que esse período agora. O mundo é o mundo, tá? O mundo é o mundo, é o que a gente já sabe. O mundo está de joelho mesmo, porque eles não têm o conhecimento de Deus. Mas também está havendo a diferença entre cristãos e cristãos. Aí vem aquele montão de palavrinhas bonitinhas, de teólogos, né, de pastores, de cristãos. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E outra coisa, eu não tenho medo de morrer, tá? Quem tem medo de morrer não deveria nem ter nascido, porque já nasce para morrer. Analisa isso, já nascemos para morrer, já nascemos sentenciados para a morte. Vamos morrer, ou quando criança, ou adulto, ou idoso, vamos morrer. Então, meu amigo, eu não tenho medo de morrer. Qualquer hora dessa eu estou partindo mesmo. A minha segurança é para onde eu estou indo. Para onde eu estou indo. E digo mais, eu luto há 35 anos de vida cristã contra um inimigo que eu não vejo. E não é um não, são milhões e milhões e milhões. É o diabo e os demônios. Eu luto contra ele e venço eles há 35 anos. Eu não tenho medo de vírus, coisa nenhuma, meu irmão. Eu não vivo nessa mentalidade, tá me entendendo? Não vivo nessa mentalidade. Por quê? Porque eu vivo em triunfo. Eu vivo em triunfo. Eu fui chamado para triunfar. Eu fui chamado para prevalecer. Aquilo que o mundo pensa, eu penso o contrário. Aquilo que eles adotam como certo, para mim é o oposto. Esse é o sistema moderno. Está de pé por cabeça, virou de cabeça para baixo. Então eu preciso decidir viver em triunfo. E não tem outra maneira de eu viver em triunfo se eu não andar sobre a palavra de Deus. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E acabou. É desse jeito. Nós temos um Deus. A igreja tem um comandante na terra. Põe isso no seu coração. A igreja tem um guia. A igreja tem um amigo. Ela tem um consolador. Ela tem um advogado. Ela tem um justo juiz. Ela tem um leão. Ela tem um Deus todo-poderoso. Nós não somos Zé Povinho não, rapaz. Nós não somos Zé Povinho. Cumprimos as ordens dos homens. Cumprimos as ordens dos homens. Tanto é que estamos aqui. Contra a minha vontade estou aqui dessa maneira. Contra a minha vontade, tá? Deixo bem claro isso. Mas para seguir as ordens dos homens, nós estamos aqui em distanciamento, todo mundo mascarado. Mas uma coisa é certa, o meu coração não está nisso aqui não. O meu coração não está nisso aqui, para mim não significa nada. Nada. A minha confiança está no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, tá? É Deus que dá vida, é Ele que tira. E acabou. Crente fiel a Deus só morre no dia certo, meu irmão. Cristão fiel a Deus só morre no dia certo. Os que não vivem em fé podem morrer na hora errada. Morre na hora errada. Mas os que são fiel a Deus e que vivem uma vida de fé só morrem na hora certa. Nada mata um crente fiel, a não ser com a permissão de Deus. Então, vida em triunfo é uma questão de decisão. E isso é em detalhes. Eis aí a oportunidade. Como está o seu coração? Mediante, já tem aqui em Corumbá, eu tenho 20 anos em Corumbá, e nós temos ministrado palavras aqui
semelhante a essas, que é para sacudir o espírito. O espírito tem que ser sacudido, agitado. Você tem que agitar teu espírito, agitar a fé. Não, é assim mesmo, Deus é que sabe, aleluia, glória a Deus. Isso é coisa de crente, irmão. Coisa de crente, assim, aquela coisa meio barro, meio tijolo, sabe como é que é? Aqueles que voltaram lá de Gideão, sabe, aqueles 20 mil lá que voltaram. Vai, volta para casa, porque você não tem condição não, vai lá, volta. Aí voltou 20 mil, aí depois mais uma quantidade, ficou só 300. Então, você e eu não podemos viver assim, sabe por quê? Porque nós somos ousados em outras áreas da vida. Quantos aqui, eu não sei a vida de todo mundo, mas aqui tem gente aqui que é o seguinte, que no mundo dava tapa na cara. Não vem não que eu vou puxar, hein? Gente valente, audaciosa, gente braba. Aí aceitamos a Jesus e a gente vira covarde. Que negócio é esse? Tem pastor aqui na cidade que até agora não abriu suas igrejas. Até agora não abriram suas igrejas. Pastores aqui na cidade. E não é porque as autoridades proibiu não, porque nós estamos aqui. Mas eles estão lá. Não abre igreja. Por que não abre? Covardia. Covardia, irmão. Isso é covardia, falta de conhecimento de Deus, tá? Então, em nome de Jesus Cristo, levanta a tua cabeça. Você não precisa confrontar ninguém. Eu estou falando aqui porque eu estou entre o meu povo aqui, entre o povo cristão da Sevim, tá? Não fico aí tocando trombeta e falando nada para ninguém aí fora. Cada um viva do jeito que quer. Mas você é responsável dentro da sua casa, na sua família, seus amigos que vierem capengando ali aquela coisa, meio barro, meio tijolo, né? Levanta a cabeça, rapaz, Deus é contigo. Levanta, o Espírito Santo está em você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Jesus nos salvou, Ele nos deu um pacote, né? Ele salvou o nosso espírito, despertando a nossa fé. Ele salvou a nossa alma, nos dando a libertação pela palavra. E Ele salva o nosso corpo, nos dando proteção. A espiritualidade influencia o corpo. Uma vida espiritual sadia dá influência ao corpo. Seus órgãos, suas moléculas, todo o seu ser recebe influência. O mundo da filosofia sabe disso, os médicos sabem disso, os psicólogos sabem disso, mas os cristãos, muitos não sabem, né? Mente sã, corpo são. Mente sã, o corpo sadio. Como é que está a minha mente? Minha mente continua a mente lá de fora? Como está a minha mente? Eu me pergunto todos os dias, se eu vou ficar decidindo em viver o homem velho ou viver a vida nova. Porque em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo. E eu não nasci para viver derrotado, então eu quero viver em triunfo. Eu vivo em Cristo. E como é que eu vou viver em Cristo? Pela palavra viva e eficaz. Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Ele é a palavra. Então essa palavra tem que viver em mim e funcionar. Ela tem que funcionar. A minha boca tem que ser uma voz que influencia. Como João Batista: eu sou uma voz que clama no deserto. O deserto está aí, ó. O deserto está aí. Sem paz, atribulado, preocupado. É um deserto. Estamos vivendo um mundo de deserto. As pessoas estão num sol escaldante. Cada dia as notícias pioram, tá? Eu aconselho você a tirar seus ouvidos dessas desgraças. Vai lá para o canal do YouTube e ouve as pregações, que é muito melhor. Você vai ganhar muito mais do que ficar ouvindo esse lixo aí de informação, que cada dia eles dão uma mensagem pior do que a outra. Mas eu vou para a palavra de Deus e recebo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criação. Adão morreu e agora eu sou cristão. Isso significa para você alguma coisa? O Adão morreu e agora eu sou cristão. O homem terrenal foi para a cruz e o espiritual reviveu. Eu agora sou um homem do céu. Em Cristo eu estou na linhagem do homem do céu.
O corpo dele em mim, a vida dele em mim, o poder dele em mim, a mente dele está em mim, a unção de Deus está em mim. E eu vivo pelo homem do céu, eu não vivo pelo terrenal. Então eu vivo em triunfo. Isso é viver em triunfo. Quando você vê as tempestades batendo, você diz: não, peraí, que negócio é esse? O maior é o que está em mim. Entender isso. A natureza divina está em você, não a natureza adâmica. Jesus matou a natureza adâmica. Já falei isso aqui dezenas de vezes. Adão ele matou a linhagem. Nos olhos de Deus, você agora está ligado a Cristo e não a Adão. Ah, mas nós somos carne e osso. Sim, sim, com certeza. Mas aos olhos de Deus, Ele diz assim para mim e para você: o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, é o Deus da fé. Eu sou, eu posso e eu tenho. É uma mente renovada. Tudo depende da sua mente, irmão. Mude a sua mente, vai mudar a sua linguagem e vai mudar a sua vida. Você vai materializar aquilo que Deus prometeu para você. Sou eu que chamo a existência. Você está me entendendo? Eu chamo a existência aquilo que me foi concedido em promessa. Eu atraio. Como? Através da minha voz. A minha voz tem o poder de atrair. Ela é o poder de Deus na terra, através dos homens. Você e eu. Pastor, o que é isso? Você é um ser divino. Você é um ser divino. Disseram para mim que eu era terrenal. Não, eu não sou terrenal. Terrenal é minha carne, mas eu não sou a minha carne. Deus não olha para você e vê essa casa que você tem externa. Ele vê em você o espírito a qual Ele habita nele. Então diga: eu sou espiritual. Eu sou um novo ser. Eu nasci de novo do Espírito. Eu nasci do Espírito. Porque da carne eu nasci de papai e mamãe. Do meu pai e da minha mãe eu nasci da carne. Mas do Espírito eu nasci de Jesus. Então eu sou uma nova criatura. Para a gente finalizar aqui, não tem atalho para você triunfar em plenitude da vida cristã. Não tem atalho. É a prática da palavra. Não tem jeito. Não tem jeito. Abra aí. Vamos ver aqui. Acho que é 1 Coríntios 6, 17. 6,17. Você é o bom perfume de Cristo. E você precisa decidir isso. Você precisa decidir ser. Mudando sua linguagem, mudando o seu pensar, mudando o seu agir. Tá? Vivendo segundo o que a palavra de Deus declara. Andando nas pisadas do Mestre. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Fala isso. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma, uma mente, os 5 sentidos, e habito num corpo. Eu sou um espírito. Amém? Então você é divino, porque Deus é espírito. Deus é espírito, é indestrutível. Você é um ser indestrutível. Não se pode destruir. Nós somos um espírito. Por isso viveremos eternamente com Deus. A eternidade é para mim e para você, porque nós somos indestrutíveis. A vida de Deus agora está em nós, para que vivamos eternamente com Deus. Entrou em nós a vida eterna, a vida de Deus. Vida eterna aí é vida de Deus, porque nós sempre fomos eternos, porque estávamos indo para o inferno, viver eternamente afastado de Deus. Porque espírito não morre,
Só que agora a vida de Deus entrou em nós. O Espírito de Deus deu ao nosso espírito a eternidade, a vida eterna, a vida de Deus. As propriedades de Deus entrou em nós. É isso que Deus está falando. A coisa é tão formatada na mente do ser humano que você ouve desde a sua infância certos tipos de palavra que depois você pode ler a Bíblia, a Bíblia é clara para você, mas na sua mente ainda fica aquela coisa impregnada. Não, somos barro, irmão, somos pó e cinza. Linguagem de crente, né? Somos pó e cinza. Pó e cinza é a sua carne, irmão. Pó e cinza, barro é a sua carne, é a casa que você mora, é vaso de barro, porque é o tesouro de Deus habitando em vaso de barro, porque o teu espírito está nesse vaso de barro ainda. Um dia receberemos um vaso de ouro, corpo glorificado, mas no momento é vaso de barro. Então eu não sou carnal, eu sou espiritual. Você não vai ver Paulo chamando a igreja espiritual. Ele chamava a igreja carnal os que eram carnais, mundanos, que viviam todo errado. Aí ele chamava de carnais. Mas a igreja na presença de Deus, ele chamava de os espirituais. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Quem sou eu? Sou um espírito, eu sou divino, eu tenho natureza divina em mim, e eu preciso agir como tal. Como tal, Deus me chamou para viver em triunfo. O meu espírito influencia a minha carne, a minha natureza, a minha capacitação espiritual, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, a forma que eu decido ser, influencia o meu corpo. Para a gente fechar aqui, eu dou esse exemplo sempre aqui para você entender que isso é tão real, mas tão real, que quando você está em dias cabisbaixo, meio, de certa forma, não é viver sofrendo de depressão, mas meio depressivo, meio, sabe, pensativo, cabisbaixo, meio triste por causa de alguma coisa, sabe, pensando de maneira negativa ali, acumulando aquilo, seu corpo começa a reagir. Você começa a sentir fraquezas físicas, você começa a sentir moleza no seu corpo. Quem estava fazendo exercício físico já não tem mais vontade de fazer. Quem estava querendo fazer determinada coisa, alguma mudança na casa, alguma situação, algum investimento, algo na sua vida, isso não vai dar certo, tal, porque a sua mente começou a influenciar seu corpo, e você agora já não anda nem mais de pé erguido, já anda assim, ó, arrastando. Levanta o pé, não, mas ele está arrastando. Por quê? Porque a alma dele está arrastando. Nossa alma nos arrasta, aí o pé começa a arrastar também. Você começa a andar assim, o ombro já não anda mais assim, já não anda mais em pé, né? Não anda mais de pé, já começa a andar assim, ó. É porque a alma da pessoa já está cabisbaixa. A alma da pessoa está influenciando até o corpo dela. Ela anda com o corpo já caído, sabe? Pessoa nova, juventude, pessoas adultas andando assim, sabe? O olhar, você olha para a pessoa, o olho dela está batido, aquele olho assim, meio sonolento, sabe? Aquela face assim, triste, sabe? Porque a mente dela está assim. A mente influencia todo o nosso ser. Então o que eu preciso fazer? Ativar. Você é o responsável pela sua vida. Não fique esperando Deus fazer aquilo que você terá que fazer. Eu sou um cooperador de Deus. Deus não faz aquilo
que eu quero sem a minha cooperação. Não. Que queres que eu te faça, Bartimeu? O que você quer, Bartimeu? Eu estou aqui, mas o que você quer? Eu quero saber o que você quer. Se você quer, age. Se você quer, pense como você quer. Fale como você quer. Deseje. Mente, coração, palavra tem que estar em alinhamento. Eu quero chegar em tal objetivo. Eu desejo, eu penso, eu falo, eu sinto, eu vibro naquilo que eu quero. Isso é alinhamento. Não, Deus é que sabe, se Deus quiser, sabe? Se Deus quiser, Ele disse aqui que Ele me conduz em triunfo, né? Então, se Ele quiser, eu vou chegar lá. Não é assim. Eu te digo com toda a convicção, não é assim. Deus não trabalha sozinho. A Bíblia, ela é como versículos, passagens bíblicas, como peças de quebra-cabeça. Se você pegar uma passagem bíblica, somente um versículo, e se apoiar nele, você vai viver uma vida cristã errada. Mas se você pegar a palavra de Deus e ir checando ela, analisando o trabalhar de Deus, pelas promessas de Deus, pelos ensinamentos de Deus, você vai chegar num objetivo divino na sua vida. Deus não trabalha sozinho. Engana-se os cristãos, engana-se. Que queres que eu te faça? Você quer? Então tome atitude. Moisés, o que você quer? Senhor, o mar aí, Faraó, Moisés, porque tu clamas a mim? Diga a Israel que marche. Tu levanta a tua voz, o teu cajado, e manda esse mar se abrir. Você é a minha voz da terra, rapaz. E isso não é só para Moisés, não. Isso é para mim e para você. Amém? Nós estamos aprendendo a dar ordem, e vamos crescer nesse negócio. E hoje nós vamos dar ordem. Nós vamos mandar. Amém? Nós estamos em tempos, segundo o mundo, tempos de crise. Não é isso? Mas Deus é o que faz crescer a semente em terra seca. Ele tira a água da rocha. Ele abre mar, abre rio, faz cair pão do céu. Então, em tempo de crise, nós vamos ter mais abundância. Amém? Em tempo de crise, mais saúde. Em tempo de crise, mais alegria, mais prosperidade. Em tempo de crise, mais paz. Em tempo de crise, eu vou ter mais triunfo. Eu vou triunfar. Sobre o que você vai triunfar? Porque só se triunfa sobre alguma coisa. Amém? Eu vou triunfar sobre o que? Temos que triunfar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você vai dar ordem agora e vai sair daqui declarando ao mundo espiritual. O mundo espiritual vai ouvir a sua voz. Os céus vai ouvir a tua voz. E nós estamos em sintonia com o céu, em sintonia com a eternidade, com o reino de Deus que está em sintonia. O reino está dentro de nós, é o Espírito. Nós estamos em ligação, e a voz que nós pronunciamos, ela se torna a capacidade, o poder de Deus em ação. Nós liberamos o poder. O poder está em nós e nós liberamos. Você quer mais saúde? Então fale de saúde. Pare de falar de coronavírus e de doença. Não fale. Se recuse a falar de doença. Fale de saúde. Eu só falo daquilo que eu gosto, que me dá prazer, que me traz alegria. Não olhando para as coisas que para trás ficam, mas prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Qual o alvo que você vai prosseguir? Em que direção você vai prosseguir? Você decide. Não é Deus que vai decidir o seu futuro. Quem vai decidir o seu futuro é você, trabalhando com o poder de Deus na sua vida. Quem respira não é Deus, mas é Ele que nos dá o oxigênio. E quem respira sou eu.
Somos nós que manifestamos o poder de Deus na terra, mas o poder é dele, mas nós manifestamos. Então nós vamos orar agora. Vamos orar. Você vai ter mais saúde, você vai prosperar, você vai progredir, você vai avançar, você vai triunfar, sua família vai avançar, em o nome de Jesus de Nazaré. Feche os seus olhos e comece a fazer declarações em todas as áreas. Pode declarar: em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro saúde, eu declaro saúde no meu corpo, eu profetizo, a doença eu anulo em nome de Jesus. Eu chamo a existência, vigor, eu chamo a existência o vigor de Deus para o meu corpo, o espírito da saúde. Eu tenho o espírito da saúde, eu tenho vigor, eu tenho vida e vida em abundância, eu possuo, em nome de Jesus. Abrace o seu corpo e diga para o seu corpo: corpo, eu tomo posse da saúde para você, eu me apodero da saúde de Deus. Isso, se apodere da saúde. Doença não. Em nome de Jesus sobre a minha vida. Eu atraio saúde. O vigor de Deus é para mim. A saúde de Deus é para mim. Eu vivo em triunfo. Eu nasci para triunfar. Eu rejeito a derrota desse mundo. Eu rejeito o fracasso desse mundo. Eu rejeito os efeitos desta crise. Eu rejeito. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se apodere da saúde. Se apodere de uma mente saudável. Abençoe tua mente. Mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Assim como disse o apóstolo Paulo: vós, porém, tendes a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso o que Cristo pensa. Eu sou a voz de Deus. Eu sou a voz de Deus na terra. A minha voz é a voz de Deus. Eu libero a voz de Deus. Eu sou um canal da voz de Deus. Eu sou um instrumento da voz de Deus. Eu sou um portador da voz de Deus. Eu libero a voz de Deus sobre a minha vida. Eu declaro novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, mente transformada. Eu tenho a mente de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu penso como Cristo pensa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai me faltar. Eu vou progredir. Eu vou avançar. Eu vou crescer. Eu vou triunfar. Eu vou vencer as barreiras. Eu tenho a mente de Cristo. A mente de um vencedor. A mente de um conquistador. A minha mente é uma mente de triunfo. Mente de triunfo. Mente triunfante. Eu tenho a mente de Cristo. Coloque a mão na sua mente. Coloque a mão na sua mente. Em nome de Jesus. A partir de hoje, eu me recuso a proferir palavras que venham da minha mente de maneira negativa. Eu me recuso a expressar pensamentos negativos através da minha fala. Eu me recuso, em nome de Jesus, os pensamentos negativos. Eu vou combater através de uma palavra oposta,
através de um falar oposto. Eu vou combater o pensamento negativo através do versículo da Bíblia. Eu vou combater os maus pensamentos através de uma palavra de Deus nos meus lábios, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, porque a tua casa, Senhor, é uma casa perfumada. O teu reino, aonde o Senhor habita, não é um lugar de sujeira. O Senhor não habita na sujeira. O Senhor não é um Deus de imundícia. Então eu me apodero da saúde, eu me apodero de um corpo sadio, eu me apodero de uma vida sadia, eu me apodero de uma mente sadia, eu me apodero de uma fé sadia. O Senhor habita em mim, eu sou casa de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, e Deus habita em um lugar limpo. Eu me apodero da santidade de Deus, eu me apodero da santidade de Deus, da pureza de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da alegria de Deus, da paz de Deus. Eu me apodero da vida de Deus, eu me apodero da natureza de Deus. Deus está em mim através do seu amor, Deus está em mim através da sua alegria, Deus está em mim através da sua paz, Ele está em mim através do seu triunfo, Ele está em mim através da sua saúde, Ele está em mim. A sua salvação é plena, plena salvação de Deus. Guarda isso, a salvação, ela é plena, ela é plenitude, ela não é uma palavra ímpar, ela é uma palavra composta, uma palavra que significa um pacote de bênçãos e vitórias para você. Salvação, Ele me salvou da derrota, na minha mente, na minha fé, no meu corpo, na eternidade. Ele me salvou, eu sou salvo, eu sou livre da derrota do diabo, que entrou através de Adão. Eu sou livre. Aplaude a Ele, em nome de Jesus. Aplaude a Ele, bem forte, bem forte. Eu nasci para viver em triunfo. Eu nasci para triunfar. Amém? Amém mesmo? Olhe para o lado que você vai ver um triunfante. Aí, ó. Só tem gente com cara de triunfante aqui. Amém? Derrotado, jamais. Põe isso no seu coração. Jamais. Não conseguir algo, uma porta se fechar, não significa que você é um derrotado. As pessoas conquistadoras, elas sofrem decepções, elas têm problemas, obstáculos. Tem empresários hoje que são bem-sucedidos, que tiveram falência há décadas atrás, faliram e depois recomeçaram e triunfaram. Falou: agora eu não erro mais, eu errei aqui naquela atitude que eu fiz, assim, 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 agora eu não vou errar mais. E triunfaram. Então, não significa um problema que surgiu na sua vida, uma situação que você não conseguiu resolver, eu fui derrotado. Não, não. A atitude de vencedor, o espírito de vencedor tem que estar dentro de você. Eu nasci para vencer, e acabou. Seja quantas vezes você recomeça, tá?
Quantas vezes te for necessário recomeçar em alguma área, recomece. Esse é o espírito do vencedor. Amém? Amém mesmo? Então saia daqui nessa noite como alguém que em Cristo Deus sempre nos conduz a triunfo. Triunfo na eternidade e triunfo aqui na terra. O reino começa aqui. Ele já está dentro de nós. Amém? Amém mesmo? Que Deus abençoe rica e abundantemente.